Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview da semana 2 da NFL. Eu e o Caio Miari aqui pra gente passar por todos os jogos dessa segunda rodada da NFL. Tenho que agradecer a vocês que o podcast Cara dos Esportes pós-rodada, pós-semana 1, foi o mais escutado da história do podcast Cara dos Esportes. Muito obrigado a todos que escutaram. Se você escutou pela primeira vez e está escutando agora de novo, muito obrigado. Espero que você esteja gostando aqui do programa e continue escutando daqui até o fim dos tempos. Pretendo fazer esse podcast até o fim dos tempos. Hoje a gente vai passar por todas as partidas da semana 2 e tenho que fazer Tem que dar um recado para vocês, além do agradecimento, claro. Vai ter um sorteio, isso mesmo, sorteio de uma camisa da Kickoff Store, que é uma loja muito legal que faz umas camisas com estampas inspiradas na NFL. Para participar vai ter um Google Doc, né, um formulário, um link na descrição que você vai poder preencher lá, você bota seu nome, contato e tal, para você poder participar. Só que tem um porém. Em determinado momento desse podcast, eu vou falar uma senha. E para você participar do sorteio, lá no Google Doc tem a parte lá para você colocar a senha, e você tem que colocar a senha lá para poder participar. O sorteio vai ser na próxima terça-feira, dia 20, vai ser por volta das 18 horas até as 17 horas da terça-feira, dia 20, você pode participar. Então incentiva mais para você escutar aqui o podcast Cara dos Esportes. Lembrando também que o programa é um oferecimento do programa de apoiadores. A gente teve, por exemplo, terça-feira à noite, um podcast no qual eu debati com meu amigo André Lima sobre o que é real, o que foi miragem na semana 1. A gente falou do Monday Night Football também. Esse programa é exclusivo para apoiadores. Sexta-feira de manhã vai ter um programa sobre o Thursday Night Football, que é exclusivo para apoiadores também. Então, não deixe de se tornar apoiador. Tem promoção para quem... Tem desconto para quem assinar por Pix. Link na descrição, tudo descrito direitinho. Feito, dados os recados, aliás, mais um, já ia esquecendo, Bodog, parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Todas as odds que eu e o Caio vamos citar aqui são lá no Bodog, um dos principais sites mais tradicionais, mais antigos de apostas esportivas. Crie sua conta usando o meu link, que também está na descrição. Usando o meu link você me ajuda o podcast. Então é isso, vamos começar a falar dos jogos. Às 14 horas, horário de Brasília, a gente vai ter Tampa Bay Buccaneers contra New Orleans Saints. O jogo é em Nova Orleans. Os Bucs são favoritos. Tá pagando 1,66 lá no Bodog a vitória deles. 2,30 a vitória dos Saints. O total de pontos é 44, então você pode apostar que vai ter mais 44 pontos, menos 44 pontos. E o handicap é Tampa Bay Buccaneers menos 3. Caio, duas coisas. O quanto o desempenho da semana 1 muda a percepção sua para esse jogo desses dois times. E a segunda, seja bem-vindo novamente ao podcast Cara dos Esportes, porque eu fui extremamente mal educado e não te dei um alô antes. Que isso. Já tô de casa, já tô acostumado faz muito tempo, então já tá tranquilo. Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço para todo mundo que tá ouvindo a gente. Sobre o jogo dos Bucs e Saints, eu tendo a nunca pensar demais, nunca criar muita expectativa baseado só na semana 1. Mas eu acho que muda um pouquinho sim, porque o que a gente viu do Saints, principalmente desde quando o Dennis Allen chegou lá e jogando ainda mais contra esse time dos Buccaneers com o Tom Brady, é uma defesa que domina todo mundo. E no jogo contra os Falcons na semana 1, a defesa do Saints foi o principal problema do time. Desde quando o Tom Brady chegou nos Bucs, 2 anos atrás, ele nunca ganhou do New Orleans Saints em temporada regular. Foram 4 jogos e 4 derrotas, incluindo algumas derrotas feias. Eu tenho os números aqui, Caio, que eu separei para passar, se você me permite. O Tom Brady, na carreira dele com o Tampa Bay Buccaneers, ele tem, em média por jogo, 27 de 40 passes para 298 jardas, 2,5 touchdowns, 0,7 interceptações, um rate de 101,8. Esse é o jogo médio dele com a camisa do Tampa Bay Buccaneers. Nos jogos dele em temporada regular contra o Saints, esse número é 25 de 37, aproveitamento bem mais baixo, 259 jardas, 1,5 touchdowns, 2 interceptações por jogo e um rating de 77,5. E mesmo aquele jogo dos playoffs que eles ganharam do Saints,
teve aquele erro grotesco do Jared Cook e tudo mais, não foi nem de longe um atropelo. Então, claramente, alguma coisa que a defesa do Saints, do Dennis Allen, faz, atrapalha muito o Tom Brady. Exato, eu ia falar justamente isso. O Dennis Allen é o cara que parece saber jogar contra o Tom Brady, esse time dos Bucs. O último jogo deles foi aquele 9-0, né? O Tom Brady não conseguiu marcar nenhum ponto, e o jogo foi em Tampa Bay. E por coincidência, o Dennis Allen foi até o treinador dos Bucs, dos Saints naquele jogo, porque foi quando o Sean Payton estava com Covid, ele não podia tá na sidelines. Então, assim, a grande força dos Saints quando eles enfrentam os Bucs é justamente a defesa. Mas essa defesa dos Saints, na semana 1 contra os Falcons, teve mais problemas do que eu imaginava, para ser sincero. Mesmo eu não gostando muito de pensar, de criar conclusões logo de cara, o fato dos Saints terem permitido mais de 200 jardas corridas para os Falcons, incluindo o Cordell Patterson, que correu para mais de 100, me preocupa. E preocupa também o fato dos Saints não ter conseguido sacar os Falcons nenhuma vez no jogo. A gente está falando de um time que é significativamente pior do que os Bucs. Os Saints permitiam, Gabriel, até o jogo da semana passada, nos últimos 78 jogos, só um jogador tinha corrido para mais de 100 jardas contra os Saints. E o Cordell Patterson conseguiu fazer isso na semana 1. Então a gente tem que ficar de olho. O Marshawn Lattimore não fez um bom jogo e ele cometeu uma falta praticamente no último lance do jogo que quase custou a vitória. Os Falcons acabaram perdendo o field goal, né, que daria a vitória para o time. Então, assim, esses erros contra um time que não está tão preparado como os Falcons até acaba passando e os Saints ganharam o jogo. Mas contra os Buccaneers ele pode custar caro. Então, vamos por partes aqui, que realmente o primeiro tempo do Saints foi muito ruim contra o Atlanta Falcons, mas o segundo tempo foi muito bom. E essa defesa do Saints parece que o que ela faz, ela parece um pouco mais indicado para parar um quarterback como o Tom Brady, né? Um quarterback mais móvel, né? Porque eles conseguem seguir aquele plano ali. Eles têm uma secundária forte, eles têm uma linha defensiva forte, eles não precisam mandar muita blitz. E sim, os números estão ali, né? A gente vê como tem sucesso com o Tom Brady. Contra o Atlanta Falcons, eles fizeram um trabalho muito bom contra o ataque aéreo da equipe, né? O Cordell Patterson correu por cima deles o tempo todo, mas eles ganharam o jogo. E o ataque aéreo, o Kyle Pitts, foram 7 alvos, 2 recepções apenas. O Drake London, não fosse aquela recepção longa que ele teve, também teria um jogo bem quieto pro que a gente espera dele. Então... Gabriel, os Falcons, na semana 1, 5 times não lançaram nenhum touchdown aéreo. Os Falcons foram um deles. Exatamente, então mostra aí a defesa contra o ataque aéreo foi boa, né, do Atlanta Falcons, né? O problema realmente foi parar o jogo terrestre, e aí resta saber se o Leonard Fournette vai conseguir ter o mesmo desempenho do Cordell Patterson, e o desempenho do Cordell Patterson não foi suficiente para vencer o jogo. Eu não saí com uma boa impressão do ataque do Tampa Bay Buccaneers do jogo da semana 1. Pode ter sido o script do jogo, não sei, mas eu achei que... Tudo bem, eles perderam ali o Chris Godwin durante a partida, que não deve jogar nesse domingo. O Julio Jones entrou e saiu, o próprio Mike Evans chegou a sair, mas eu achei um ataque que jogou pro gasto só. E aí, contra essa defesa do Saints, que eu acredito que a gente vai ver mais um bom desempenho no segundo tempo do que o desempenho ruim do primeiro, eu acho que vai ser... Tanto que o total de pontos aqui reflete um pouco, né, 44. Mas virando o campo, Caio, o Saints também foi um time de 2 metades bem diferentes no ataque, que não fez nada no primeiro tempo e no segundo tempo foi muito bem, principalmente no último quarto, né? O último quarto foi muito bom. Acho que passa muito ali pelo James Winston melhorando, claro, e o Michael Thomas mais tempo em campo no último quarto, né? Ele que teve snaps controlados ao longo da partida. Sem dúvida. O James Winston, Gabriel, ele lançou 213 jardas só no último quarto. Como você falou, o que a gente esperava dos Saints nesse jogo contra os Falcons na semana 1 era que o time jogasse o jogo inteiro mais ou menos da mesma forma como o time jogou no último quarto. O time demorou para engrenar, acabou engrenando e ganhou o jogo, mas demorou. Assim, se os Saints jogarem o que a gente viu no último quarto, aí sim a gente está falando daquele time que a gente esperava, um time que é muito balanceado, que colocou playmakers dos 2 lados da bola. Por exemplo, uma coisa que eu gostei muito de ter visto foi o Jarvis Landry.
mais de 100 jardas na estreia dele com o Saints. Os Saints usaram o Jarvis Landry, porque o Jarvis Landry a gente sabe que ele sempre teve uma das mãos mais confiáveis da NFL. Ele sempre teve muitas recepções. Mas o Saints, nesse jogo em específico, colocou o Jarvis Landry um pouquinho mais em profundidade. Assim, eu gostei dele tendo recepções explosivas, mais de 10, mais de 15, 20 jardas. E assim, se você consegue estender o campo também no interior, no meio ali do ataque, com um cara igual o Jarvis Landry, você tem o Michael Thomas que dentro da endzone mostrou por que ele é um dos melhores da NFL. Para os Olave a tendência é só ir melhorando. Assim, eu acho que os Saints, se fizerem o que eles fizeram no último quarto, aí assim o ataque a gente está esperando que pode dar trabalho para Tampa Bay. Verdade, né? O Michael Thomas, ele fez isso tudo contra o AJ Terrell ainda, né? Que é um dos melhores cornerbacks da liga, né? O número 2 no meu ranking entrando na liga. O Jarvis Landry fez um jogo muito bom também. Então, assim, não tem o AJ Terrell pra marcar o Michael Thomas, né? E mesmo quando teve no jogo anterior, ele foi muito bem. Então, vamos ver o trabalho da secundária do Tampa Bay Buccaneers contra essa equipe. O Saints não correu tanto com a bola assim, né? Os números totais parecem bons porque teve uma corrida de 50 e poucas jardas do Taysom Hill, né? E contra o Tampa Bay Buccaneers ninguém corre com a bola porque é uma das melhores defesas contra o jogo terrestre, né? Então a gente vai ver o James Winston passando bastante a bola. James Winston que foi muito pressionado, né? No jogo contra o Atlanta Falcons, né? E vamos ver como é que essa linha ofensiva do Saints vai segurar na proteção pro passe. Caio, qual que é o seu palpite? Eu vou de Tampa Bay Buccaneers para esse jogo. Olha, eu vou de New Orleans Saints. O jogo é em Nova Orleans. Eu posso estar me deixando levar pelo que eu vi no segundo tempo do Saints, mas último quarto especificamente, porque eu achei que a equipe jogou muito bem. Mas eu não gostei muito do que eu vi do Tampa Bay Buccaneers na semana 1, por isso eu vou de Saints. Gosto de vitória direta aqui pro Saints, pagando 2,30, eu acho legal. Saints mais 3, amo também, que pagam 90. Aliás, no final do podcast, eu e o Caio vamos dar nossas apostas favoritas de vitória direta, vitória com handicap e total. Então, se você curte apostar e você quer perder um dinheiro, aposta junto comigo, porque eu sou especialista em basicamente queimar dinheiro apostando. Vamos pro próximo jogo aqui na nossa pauta. Sunday Night Football, Chicago Bears contra Green Bay Packers, rivalidade mais antiga da NFL. Jogo em Green Bay. Os Bears, a vitória deles está pagando 4,60 no Bodog, 1,20 pro Green Bay Packers. Total desse jogo 42,5. Handicap Packers menos 10. Vamos começar pelo time visitante, Caio. Dá para tirar alguma conclusão do jogo debaixo d'água contra o 49ers? Não dá pra tirar nenhuma. Eu fiquei orgulhoso da vitória dos Bears porque eu apostei nos Bears ganhando aquele jogo. Foi uma grande zebra, obviamente, mas não dá não, Gabriel. Assim, eu acho que tem alguns pontos positivos que a gente pode tirar desse time do Chicago Bears, como, por exemplo, a gente viu o Justin Fields fazendo uma jogada que a gente espera dele, o Jacob Brisker recuperando aquele fumble, fazendo alguns tackles importantes, forçando o fumble também, é o que que os Bears esperavam quando pegou ele na segunda rodada. O Eddie Jackson, que veio de 2 anos para baixo, teve aquela interceptação que foi muito importante. Então, acho que você tem alguns pontos, algumas coisas pontuais que você pode gostar da vitória dos Bears contra os 49ers. Mas, em geral, eu acho que é quase impossível a gente tirar uma conclusão daquele jogo, porque provavelmente os Bears não vão jogar mais nenhuma partida esse ano sob aquelas circunstâncias. Então fica difícil de concluir alguma coisa. Também acho que foi um jogo totalmente atípico, né? Um jogo que o Justin Fields completou, acho que 8 ou 9 passes, agora eu não lembro o número certo, mas foi menos de 10 com certeza. Então não dá. Eu até tava esperando que essa linha ia ser ali alguma coisa do pessoal um pouco exagerando pela derrota dos Packers e exagerando pela vitória dos Bears, mas menos 10 é basicamente aí o que eu espero mesmo. Falando do Green Bay Packers agora contra os Vikings, claro, não foi um bom jogo, a equipe perdeu e o ataque foi totalmente anêmico, mas assim, a gente sabia que ia ser um processo, né, esse corpo de wide receivers. E eles não tinham seus 2 tackles, né? Que devem retornar. No momento da gravação aqui, a tendência é que eles retornem, mas a gente ainda não sabe com certeza. Mas é outro também que eu acho o jogo atípico. O primeiro jogo sem o Davante Adams e o Aaron Rodgers ainda tem que lidar com toda a pressão de não ter o Elgton Jenkins e o David Bakhtiari.
eu não acho que vai ficar pior do que foi em relação à semana 1. E por outro lado, assim, muitos elogios ao ataque dos Vikings, eles merecem, claro, mas ainda assim a defesa do Green Bay Packers segurou eles. Foram quantos pontos? Agora eu me perdi, tô com a memória péssima, Caio. Foi 23? Isso, vou até confirmar. Foi isso, sim. Então não foi como se a defesa... Eu sei que chamou muito a atenção aqueles snaps no Twitter que o Justin Jefferson acabou marcado ali pelo Preston Smith, que é um edge rusher, o Quay Walker, que é um linebacker. Claro, Justin Jefferson, discutivelmente o melhor wide receiver da NFL, a maioria dos cornerbacks teriam muito problema contra ele. Mas quando é um linebacker ou um edge rusher, fica pior ainda. Mas num jogo que a defesa dos Packers cedeu apenas 23 pontos, eu não acho que eles merecem tantas críticas como eles receberam. Eu concordo com você, Gabriel. Em terceiras descidas, os Vikings, se eu não estiver enganado, tiveram 13 oportunidades, converteram só 4. A defesa de Green Bay fez o que ela devia ter feito. E é engraçado, porque o ataque de Green Bay conseguiu mover bem a bola. No meio do campo, o Green Bay conseguiu mover bem a bola. Não é que o Minnesota Vikings zerou completamente o ataque dos Packers. O que ficou faltando, e que é uma coisa no futebol americano, você tem que fazer as big plays, você tem que conseguir as jogadas mais importantes, as principais jogadas, para vencer um jogo, e os Packers, infelizmente, ficou faltando. Uhum. A gente olha para o jogo dos Packers na semana 1 e a gente não consegue lembrar de uma jogada muito explosiva. Os Packers, quando eram... Consigo lembrar do drop do Christian Watson, que era justamente para ser a jogada mais explosiva do jogo, ele acabou causando aquilo. Aí teve o turnover do Aaron Rodgers, teve o sacks, acho que foram 4 em cima do Rodgers. Logo no começo era para os Packers ter feito touchdown, acabou não conseguiu fazendo. Então assim, os Packers conseguiram mover a bola contra uma defesa que saudável é sólida, que é o caso dos Vikings. O que faltou para os Packers foi finalizar o jogo. E aí tem vários motivos que explicam isso. Acho que só por ser a semana 1 pode ser uma das razões. E como você falou, a volta dos 2 tackles, o Allen Lazard voltou para o treinamento hoje, ainda a gente não sabe se ele vai jogar ou não, por mais incerto que seja. Se ele voltar, com certeza vai reforçar esse ataque. Enfim, eu acho que vai ser uma circunstância bem diferente para o Green Bay nessa semana 2. E essa defesa dos Bears, né, ela não projetava como uma defesa muito boa, não vai jogar debaixo d'água novamente, né, que iguala tudo, né, quando chove, quando os elementos do tempo influenciam a partida, quem se dá bem normalmente é a defesa, né, e não vai ser essa situação. Eu acho que o Packers vai ter bem mais tranquilidade para mover a bola, e eu acredito que até numa vitória tranquila de Green Bay. Não, para mim, assim, legal a vitória dos Bears, mas eu acho que vai ser uma de poucas vitórias aí que a gente vai ver essa equipe vencendo esse ano. Eu tô com você nessa, meu palpite é Green Bay. Eu acho que é bem por aí. Vai ser a abertura dos Packers jogando em casa, é um time que, como a gente falou, perdeu na estreia de uma forma que muitos consideram feia, então tem que dar a volta por cima. É um rival divisional que os Packers ganharam os últimos 6 contra os Chicago Bears, então é uma rivalidade, a rivalidade mais antiga da NFL, né? Um dos jogos mais tradicionais, e os Packers vêm dominando recentemente. No ano passado mesmo, o Aaron Rodgers teve aquele jogo que ele falou que ele era o dono dos Bears depois de fazer um touchdown. Enfim, eu também vou de Green Bay nesse jogo. Vamos passar agora pro o segundo dos Monday Night Footballs. Aliás, tem uma rodada dupla do Monday Night Football nessa semana, e para me deixar maluco, os jogos vão acontecer ali, vão ter um período que vão estar acontecendo os dois ao mesmo tempo, né? O Tennessee Titans contra o Buffalo Bills começa 8h15 e Minnesota Vikings contra o Philadelphia Eagles começa 9h30, né? Péssimo, detestei. Bota um depois do outro pra gente poder ver direitinho. Mas enfim, o Minnesota Vikings, a vitória deles está pagando 2,20 no Bodog. Do Philadelphia Eagles 1,71, jogo em Filadélfia. Total desse jogo 50,5. Handicap Philadelphia Eagles 2,5, né? Menos 2,5. Um jogo que, pelo que a gente viu na semana 1, é exagero dizer que pode ser a final da NFC? Não é exagero, não. São 2 times fortes. Não é o meu palpite, mas eu gosto. É um bom jogo. Assim, a NFL tá de parabéns a alguns dos confrontos que ela pegou, e esse é um deles, né? São 2 times que têm a identidade muito diferente nesse começo de temporada, mas são 2 times que, pelo menos na semana 1 e pelo menos no ataque, né, Gabriel, conseguiram mostrar ao que eles vieram. A gente olha para os Vikings, é um time que agora vai priorizar mais o passe, mas equilibrou bastante. Fez algumas corridas, apesar de não muito eficiente, contra os Packers, lançando a bola, a gente sabe do Justin Jefferson, e vale falar, né? É sempre bom ver o Justin Jefferson jogando contra o Philadelphia Eagles,
porque a gente vai lembrar do draft, quando os Eagles passaram por ele e tudo mais. Enfim, é um dos jogos daquelas histórias divertidas por trás dos bastidores de um jogo desse. E a gente falando dos Eagles em específico, é um time que está tentando pegar essa identidade nova de ver como que o Jalen Hurts vai conseguir lançar a bola. A gente sabe que o Philadelphia Eagles vai correr muitas e muitas vezes com a bola, com vários jogadores diferentes. Então esse confronto de dois times que têm uma mentalidade diferente, e as duas que deram certo na semana 1, tô bem curioso para ver. Tô bem curioso para ver esse jogo também. A defesa do Detroit Lions é uma defesa que já não tem muito talento. E eu fiquei um pouco estarrecido reassistindo ao jogo durante a semana, como eles pareciam não saber que o Jalen Hurts é um dos melhores quarterbacks correndo com a bola, né? E isso, o resultado em campo foi várias vezes o Jalen Hurts conquistando primeiras descidas, algumas terceiras descidas longas que ele converteu, né? O Minnesota Vikings a gente espera que seja um time um pouco mais inteligente, né? E um time que tem... A secundária é muito questionável, mas pelo menos tem o Daniel Hunter e o Zadarius Smith, né? Que você pensa que eles têm a capacidade e a inteligência para conseguir prender o Jalen Hurts dentro do pocket na maior parte das vezes, né? Não deixar ele escapar, principalmente em terceiras descidas. Eu acho que isso vai ser um ponto importante. O front seven do Philadelphia Eagles foi dominado pela linha ofensiva dos Lions. A linha ofensiva dos Lions é uma das melhores da NFL, né? Mas mesmo assim surpreendeu negativamente. O Philadelphia Eagles precisa fazer um trabalho melhor. E vai ser muito legal esses dois wide receivers, né? Você falou do Justin Jefferson, acho que o mesmo vale pro A.J. Brown. Os Eagles têm mais material humano na posição de cornerback, né? Só que o Justin Jefferson é basicamente imarcável, né? Não tem o que você possa fazer contra ele. E nesses novos desenhos aí do Kevin O'Connell, bem mais criativos do que da era Mike Zimmer. Só que o A.J. Brown indo contra, sei lá, o cadáver do Patrick Peterson também não inspira muita confiança. O A.J. Brown foi fantástico contra o Detroit Lions, né? Ele fez, assim, a diferença no jogo, assim, em termos de desempenho de ataque aéreo, foi que ano passado eles não tinham o A.J. Brown e esse ano eles tiveram o A.J. Brown no primeiro jogo. Sem dúvida. Se a gente pega, por exemplo, esse jogo que os Eagles fizeram contra os Lions, se era no ano passado, a gente, tirando o A.J. Brown, todos os outros adversários dos Eagles, a maioria deles jogaram mal. A gente viu o Devonta Smith, foi um dos caras que mais decepcionou na semana 1, nenhuma recepção em 4 targets. Tá no bolso do Jeffrey Okudah até agora. Exato. E se esse jogo acontece no ano passado, é um típico jogo que os Eagles ficam sem ter muito o que fazer no ataque aéreo. Mas como você bem falou, o A.J. Brown é um cara que tá naquele nível que você não consegue marcar ele, você consegue conter e tudo mais, e ainda assim, mesmo quando ele tá contido, ele vai conseguir fazer estrago, tanto é que 155 jardas recebidas, um recorde, né, para um jogador que está estreando com a camisa do Philadelphia Eagles, e ele ajudou demais o time. O time dos Eagles teve 4 jogadores fazendo touchdown corrido, 2 jogadores com mais de 90 jardas, enfim. É um time que, se tiver um cara para conseguir mover o jogo aéreo quando precisa, e não a todo momento, com o jogo corrido que esse time tem, tá aí a receita. Tipo assim, é isso que o time tem que tentar fazer contra o Minnesota Vikings. Esse time dos Vikings, Gabriel, eu acho que é um dos times, um dos mais sólidos até da conferência. Só que o problema dos Vikings principal é como que eles vão jogar e como que eles vão ficar saudável ao longo do ano inteiro, porque é um time que para mim tem pouca profundidade em praticamente todos os setores. Mas assim, semana 1, semana 2, quando tá todo mundo basicamente 100%, esse time dos Vikings é muito competitivo. Dito isso, meu palpite aqui é Philadelphia Eagles. Gosto do Eagles menos 2,5. Gosto de vitória simples por 1,71. Mas eu acho que parece que o Philadelphia Eagles ganhou só por 3 pontos do Lions, né? Mas foi muito garbage time ali no fim. Deixou chegar um pouco mais do que gostaria, mas ainda assim foi garbage time. Então, eu vou de Philadelphia Eagles aqui. Eu vou de Minnesota Vikings só porque eu esperava um pouquinho mais a defesa do Philadelphia Eagles na semana 1. Tanto no front seven, que você bem falou que foi dominado pela boa linha ofensiva dos Lions, quanto a secundária. Eu sei que os Eagles até tiveram pick six e tudo mais, mas eu queria ter visto mais dos cornerbacks dos Eagles nesse jogo, porque, obviamente, pegar os cornerbacks, os wide receivers dos Vikings não é nada fácil. Então eu acho que Minnesota começa a temporada 2-0. Vamos passar para a próxima parte do programa agora. Eu e o Caio, a gente vai se alternar aqui falando das partidas para poder passar por todas. Caio, vamos falar do outro Monday Night Football, né? O primeiro Monday Night Football. Tennessee Titans contra Buffalo Bills.
Vitória dos Titans tá pagando 4,60, Bills 1,20. Total desse jogo 49,5, handicap Bills menos 10, jogo é em Buffalo. Bills vem de uma vitória importante contra os Rams, Titans perderam pro New York Giants. Qual a sua expectativa para essa partida? Expectativa, assim, é que os Bills passem por cima, mais uma vez, a gente pode dizer assim. Vingança daquele jogo, né? Fiquei feliz. Foi Sunday Night Football aquele jogo? Isso, ano passado? Isso. Eu fiquei feliz, mas no caso, que lá foi o inverso, né? Que o Derrick Henry passou por cima dos Bills, fazia a revanche agora. Mas eu fiquei feliz quando você passou esse jogo, Gabriel, para eu falar, porque eu vou estar lá no jogo. Olha só. Estarei lá na segunda-feira à noite, lá no estádio do Buffalo Bills. Então, tô animado. E assim, os Buffalo Bills, eles entraram na temporada como favorito pro Super Bowl. Então, a expectativa era altíssima na semana 1, jogando contra o atual campeão. O Buffalo Bills foi tão bem na semana 1 que ele provavelmente tenha superado a expectativa que já era altíssima. E é isso que a gente espera desse time do Buffalo Bills. É um time que até cometeu um ou outro erro no ataque, ou mais alguns turnovers, principalmente os fumbles, que você não pode cometer, mas para uma semana 1 é muito aceitável. A gente está falando de um time que é muito equilibrado dos dois lados da bola, que já tem uma das principais secundárias da NFL, e que com a chegada do Von Miller conseguiu pressionar o Matthew Stafford na semana 1, praticamente sem mandar nenhuma blitz, o que é ainda melhor para esse time, e é um time que ainda está passando, tem alguma incerteza na posição de quarterback, até o Tre'Davious White voltar, ele continua fora, né? Mas assim, o Bills se mostrou muito equilibrado, o Josh Allen jogou ali como um dos 3 melhores quarterbacks da NFL, e eu não imagino que esse cenário para os Bills mude muito na estreia do time na temporada, jogando em casa. Estou esperando algo parecido. Só que assim, se tem um cara que gosta de destruir esse time dos Bills, é o Derrick Henry. No ano passado, os Titans ganharam, o Derrick Henry fez 3 touchdowns, os Titans ganharam os 2 últimos jogos contra os Bills. Na carreira do Derrick Henry, Gabriel, ele tem 6 touchdowns contra os Bills. É o time, tirando os times da AFC South, né, que ele mais joga, é o time que o Derrick Henry mais fez touchdowns, é justamente essa equipe do Buffalo Bills. Dito isso, o Tennessee Titans não parece tão preparado. A gente pega assim, Jeffrey Simmons contra os Giants, jogou muito bem. Você tem algum outro ponto positivo no time, mas como conjunto, aquilo que a gente temia para os Titans acabou acontecendo. O time tem errado mais, o time acabou tendo a chance de bater os Giants, errou aquele field goal, mas esse time dos Titans tem menos opções, tem menos chance de ganhar os jogos do que tinha no ano passado, porque não tem tanta peça. O talento individual falta, e o próprio Derrick Henry ficou abaixo das 4 jardas por tentativa na semana 1. Não é um time dos Titans que me passa muita confiança ainda. Vamos passar agora para New England Patriots contra Pittsburgh Steelers, jogo do domingo às 2 da tarde, né? Um jogo de 2 franquias importantíssimas, com torcidas gigantes aqui no Brasil, mas que vivem um momento pós grande quarterback deixar a franquia, né? O Patriots já há alguns anos, os Steelers já o primeiro ano sem o Big Ben. O jogo é em Pittsburgh, vitória dos Patriots está pagando 1,83, dos Steelers 2. Total desse jogo 40,5, que mostra zero confiança nos dois ataques. Handicap desse jogo, Patriots menos 1. Pittsburgh Steelers não terão TJ Watt, né? E o TJ Watt é o melhor jogador do time com folga. E, assim, claro que o quarterback é o jogador que tem o maior impacto numa equipe, né? Mas o TJ Watt, ele teve todo o impacto que um edge rusher pode ter no jogo contra o Cincinnati Bengals, né? Teve interceptação, teve sacks, ele que deve ficar fora até 6 semanas, né? Com uma lesão no músculo do peitoral, mas é uma perda que você não tem como substituir, né? Aquela coisa, sim, não existe outro TJ Watt, né? Não tem que você possa fazer, não tem como você se preparar para perder o TJ Watt, né? Porque não tem como substituir ele, e aí a defesa dos Steelers perde muito, né? Perde muita pressão, e é aquela meio que a pirâmidezinha, né? Que você puxa o negócio embaixo e cai as coisas, né? Porque, esqueci o termo exato, tem um termo pra isso. É o Jenga, né? Que o pessoal fala nos Estados Unidos. Mas aí você começa mais atenção no Cam Hayward, mais atenção nos outros edge rushers, e aí o time adversário não precisa mais colocar tanto o tight end pra bloquear, ele já pode pra correr rota, e aí às vezes você pode botar mais o wide receiver em campo, e aí expõe mais a secundária, que tem que cobrir por mais tempo, né? Porque não tá gerando tanta pressão, né? Então, não dá pra superestimar a ausência do TJ Watt.
Do lado dos Patriots, um jogo muito ruim contra o Miami Dolphins. Mas a boa notícia para esse jogo e má notícia para o Pittsburgh Steelers é que o New England Patriots não vai cometer 5 turnovers. E foi exatamente isso que aconteceu do Cincinnati Bengals. E ainda assim o jogo quase terminou empatado, né? Teve um field goal no último segundo. Os Patriots serão muito mais conservadores, tem uma linha ofensiva melhor que a do Cincinnati Bengals, o play calling é péssimo. Assim, a gente falou off-season inteira e no primeiro jogo se confirmou, né? Enquanto você tá escutando esse podcast, provavelmente o Matt Patricia deve ter chamado uma corrida pelo interior da linha ofensiva, mesmo dormindo, né? Ele acorda chamando uma corrida ali por entre o Cole Strange e o Davey Andrews. É um ataque muito sem imaginação. Mas do outro lado, o Pittsburgh Steelers é um ataque ainda pior, em termos de talento principalmente. Então, assim, esse total, 40,5 pontos, explica bem a expectativa. Vai ser um jogo de poucos pontos. Eu acho que vai ser transmitido aqui no Brasil, que não vai ser um jogo legal de assistir. Mas, enfim. Caio, outro jogo das 14 horas, Miami Dolphins contra o Baltimore Ravens. Vitória dos Dolphins pagando 2,60, do Ravens 1,54. O jogo é em Baltimore. Total desse jogo 44,5. Handicap Ravens menos 3,5. Qual a sua expectativa para essa partida? É difícil a gente criar uma real expectativa sobre esse time dos Ravens, né, Gabriel? Porque na semana 1 o time não foi tão testado. O time até começou devagar contra os Jets, mas tem uma superioridade dos Ravens é tão grande em relação aos Jets que o time acabou depois só passando por cima. Mas assim, estou esperando um teste muito maior, isso aí é claro, tanto para Miami quanto para Baltimore. Eu acho que Miami vai ter que ser mais explosivo, porque esse time dos Patriots é um time que dá para você ganhar se a tua defesa fizer ali o trabalho dela. E o ataque, a gente viu o ataque dos Dolphins, teve uma jogada assim que chamou os olhos, tipo assim, que encantou todo mundo, né, que foi o touchdown do Jalen Waddle. A gente espera mais esse time, que tem o Tyreek Hill, o Waddle, que é um ataque dos mais rápidos da NFL. Não gostei da atuação do Tua, tá? Acho que, em geral, o ataque dos Dolphins vai ter que fazer muito mais jogadas, até tocando naquilo que a gente falou sobre os Packers, muito mais as big plays, para ganhar do time de Baltimore, que tem uma defesa muito melhor. Tô curioso demais para ver como é que vai ser o confronto dos wide receivers dos Dolphins contra os cornerbacks dos Ravens. A gente está falando de um dos melhores grupos de recebedores da NFL, contra uma das melhores secundárias, melhores duplas específicas de safety, né? Eu acho que vai ser um jogo bem interessante nesse sentido. E assim, pro lado, pensando, né, invertendo o jogo, pensando no caso do Lamar Jackson, a linha ofensiva vai ser tudo. Porque a defesa dos Dolphins tem uma secundária que força muito turnover, a gente tem visto isso nos últimos anos, mas é uma das secundárias mais agressivas da NFL. Os Dolphins são dos times que mais chamam blitz, que mais tentam pressionar o quarterback com homens a mais. E assim, a linha ofensiva dos Ravens é o ponto mais incerto do time hoje, muito por conta das lesões. O Ron Stanley voltou para o treinamento hoje, foi limitado, ele tem chance de jogar no domingo. Se ele jogar, é um reforço enorme para esse time dos Ravens. Estou esperando um grande jogo, vai ser um duelo bem equilibrado, e para mim vai ser aquele time que conseguir fazer mais big plays, e eu acho que vai ser Baltimore. E a gente lembra aquele jogo Dolphins e Ravens, né, que o Dolphins chamou aquelas cover zeros o tempo todo, muita blitz de defensive back, que deu muito problema pro ataque dos Ravens, né? E é o mesmo coordenador defensivo, né? Saiu o Brian Flores, mas ficou o mesmo coordenador. Então, deve ter um gostinho ali de a mais, né? Claro, qualquer jogo na NFL vale muito, né? Mas foi meio que uma vergonha pro ataque dos Ravens aquele jogo. Foi um Thursday Night Football, se eu não me engano. Foi, não, sem dúvida. E é justamente por isso. E como eu falei, os dois times vão entrar na temporada com expectativa muito alta. Então, a gente vai. E na semana 1, nenhum dos dois passaram muita noção do quão bom eles realmente são. Eu acho que um jogo desse, de dois times que lá pra frente a gente pode estar olhando e podem estar brigando por uma vaga no wildcard, esse jogo tem essa implicação a mais também. Seahawks e 49ers. O jogo é em São Francisco, às 17 horas no domingo. Lá no Bodog, a vitória do Seahawks está pagando 4,60, do 49ers 1,20. Total do jogo 42,5. Handicap 49ers menos 10. Lembrando, se você curte apostar, ou você nunca apostou e quer começar a apostar com responsabilidade, link tá na descrição para você criar sua conta no Bodog. Tem bônus para novos usuários de até R$120, se eu não me engano. Tem as regras lá para você
sobre o bônus e tal, que você deve ler, mas ajuda bastante também o podcast, você pelo menos criar sua conta lá, em determinado momento você apostar, ajuda bastante. Não só NFL, né? Tudo. Futebol, basquete, enfim. Que você dá pra apostar até quem vai vencer a eleição para presidente no Brasil. A última vez que eu olhei, tinha, né? Não sei se tiraram lá, mas enfim. Seahawks e 49ers. O que a gente falou dos Bears vale aqui pro 49ers, né? Não dá pra tirar nenhuma conclusão daquele jogo. O Trey Lance parecia um pouco perdido, né? Mas o cara tava jogando com água até o tornozelo, né? E não tem condição de mostrar alguma coisa naquele jogo. O ataque do Seahawks foi muito bem no primeiro tempo, mas morreu no segundo. Isso preocupa. Eu acredito que a gente vai ver uma defesa do 49ers bem melhor do que a gente viu no domingo, e vai pressionar o Geno Smith, que lidou bem quando foi pressionado, as poucas vezes que foi pressionado no domingo, na segunda-feira, lidou bem. Acho que o 49ers vence esse jogo, é um time muito mais talentoso. Eu sei que a empolgação tá alta lá em Seattle, mas assim, o Broncos converte uma daquelas jogadas ali na linha de 1 jarda, né, que terminaram em fumble. O Broncos vence aquele jogo, né? Então, foi um jogo muito apertado, em que teve essas jogadas, teve o técnico da equipe tendo uma cãibra mental no momento chave. Então, acho que o 49ers vence. Não apostaria nesses números também, que eu não gosto tanto do 49ers assim, pra dar 10 pontos pro Seahawks. Mas, enfim. Caio, às 17 horas aqui do Brasil, Atlanta Falcons contra Los Angeles Rams. Vitória dos Falcons lá no Bodog tá pagando 5-1. Dos Rams 1,17, total 47, handicap Rams menos 10,5. Hora de colocar tudo pra trás que deu errado na quinta-feira contra os Bills. É um bom jogo para os Rams se recuperarem, né? O Atlanta Falcons está longe de ser um time bobo, mas os Rams têm a obrigação de chegar, vai estar jogando ainda no segundo jogo em casa, né, consecutivo, e tem o caminho, tá tudo encaminhado para os Rams conseguirem se recuperar. Eu acho que assim, a receita para o ataque dos Falcons funcionar com o material humano que eles têm hoje, tá claro, é correr com a bola. Marcus Mariota é um quarterback muito móvel, Cordell Patterson, a gente viu que ele ainda provavelmente vai continuar sendo muito produtivo esse ano, e eles vão ter que arrumar um jeito de conseguir fazer isso contra os Rams. A gente falou da limitação que os Falcons têm no ataque aéreo, um dos 5 times que não conseguiu lançar para um touchdown na semana de estreia. Então, a receita para os Falcons, para o ataque dos Falcons funcionar, é correr com a bola. O Marcus Mariota, que teve aquele fumble, né, contra o Saints, tem que tomar conta da bola, não pode cometer esse tipo de erro contra um adversário que a maioria dos adversários dos Falcons são melhores que o time, né? Quando a Falcons é pior. E assim, para os Rams, a coisa que eu mais vou estar de olho, Gabriel, linha ofensiva. Uma linha ofensiva que permitiu 7 sacks na semana para o time do Buffalo Bills. O Atlanta Falcons teve 4 sacks na semana 1 contra os Saints. Esse time dos Rams entra em campo sem 3 dos titulares da linha ofensiva, né, que começaram no Super Bowl. Além do Whitworth, que aposentou, e do Colbert, que assinou com os Panthers na off-season, o Brian Allen, que é o center, está fora por até um mês. Ainda assim, o talento individual e a pressão de recuperar, eu acho que os Rams entram. Vamos passar agora para Houston Texans e Denver Broncos, jogo que vai começar às 17h25 no domingo. Lá no Bodog tá pagando 4,75 a vitória dos Texans, 1,19 a dos Broncos, o total 46, handicap Broncos menos 10, e assim, o Houston Texans abriu mão de tentar vencer o jogo, né? Que é um negócio que eu odeio, porque aquele punch ali no final da prorrogação garantiu que a equipe, assim, se ele tenta a conversão, aumentaria a chance dele perder o jogo, claro, mas aumentaria a chance deles ganharem o jogo também, né? Porque indo pro punch ali, basicamente você 99,9% de chance de você perder ou empatar a partida. O 0,1 é se o retornador sofrer um fumble, né? Então, assim, não dá pra descrever em palavras o quanto eu odiei aquela decisão. Um time que, eu acho que não só, assim, eu sou um cara muito de números, de analytics e tal, mas não só a decisão, mas a mensagem, o que você passa pro seu time quando você vai pro punch naquela situação, acho que é uma mentalidade muito ruim pra você ter numa equipe de futebol americano. E assim, eles empataram o jogo e tiveram 200 jardas a menos que os Colts, né? Os Colts cometeram muitos erros. Então, o Houston Texans não foi um jogo equilibrado.
O Denver Broncos, como eu falei, 2 fumbles na linha de 1 jarda. Poderia ter vencido aquele jogo contra o Seahawks. Claro que não foi uma partida brilhante. Ainda tem um trabalho grande para ser feito no ataque aéreo, né? A conexão do Russell Wilson com o Jerry Jeudy, com o Cortland Sutton, com os Sirendes e tudo mais. A defesa, Patrick Surtain foi fantástico contra o DK Metcalf, fez um grande jogo. Seguiu o DK Metcalf boa parte da partida. Acho que os Broncos vencem bem, porque o Houston Texans não é um time que vai lá pra altitude de Denver e vai fazer alguma coisa. Caio, Arizona Cardinals contra Las Vegas Raiders, jogo às 17h25, horário de Brasília. Vitória dos Cardinals tá pagando 3,5 no Bodog, 1,40 dos Raiders. Total 51,5. Handicap Raiders menos 6. Qual a sua expectativa para essa partida? É engraçado, né, Gabriel? É um confronto de um pass rush muito ruim, que é o dos Cardinals, contra uma linha ofensiva muito ruim, que é a dos Raiders. Quem vai levar melhor? Tem aquela coisa, né, a força imparável contra o objeto imovível, né? Aí é a força muito fraca com um objeto facilmente movível, né? Exatamente. Assim, a torcida dos Cardinals, obviamente, espera que o J.J. Watt joga para dar alguma vida para esse pass rush do time, que falta material humano, que o time estava apático. A verdade é que os Cardinals, nessa semana 1, eu sei que jogar contra os Chiefs não é nada fácil, ainda mais se o Mahomes está no dia dele, mas os Cardinals não mostraram vida em momento algum do jogo. A gente olha até para o placar, os Cardinals têm mais pontos do que eles deveriam, até porque chegou no último quarto só com 7 pontos. Enfim, foi uma atuação muito apática do Arizona Cardinals para uma estreia de temporada. Então, assim, o time tem que mostrar mais. Se o J.J. Watt joga, ele é dúvida, pelo menos algum sinal de vida para esse time. E o meu palpite, já adianto, é os Raiders, só pelo um time um pouquinho mais equilibrado, e eu vejo os Raiders com mais opções, com mais gente para fazer uma jogada decisiva do que o atual time do Arizona Cardinals. Eu fiquei muito decepcionado com o time de Arizona no começo, e assim, parece até que é natural ver já o Davante Adams jogando com os Raiders, né? Foi só um jogo, mas ele parece que já está tão enturmado nesse time, as cores dos Raiders ficaram excelentes nele. Então, enfim, eu acho que o ataque dos Raiders vai conseguir fazer mais do que o ataque dos Cardinals nesse jogo. Queria destacar também, eu sei que você gosta dele, o Max Crosby. Acabou que não teve nenhum sec na semana 1, mas ele foi o cara que mais teve pressões. Algo parecido com o que ele fez no ano passado. Ele continua sendo um dos principais pass rushers da NFL e um dos mais subestimados também. Você quer um número, Caio? Gosto. O Max Crosby foi o jogador com mais pressões na semana 1, com 7. Nenhum sec. É o queridinho das analytics, né? O cara que gera muita pressão, aí o pessoal não dá muito valor por ele, mas o impacto dele é muito grande. Antes da gente passar pro próximo jogo, senha! Hora da senha. Como você viu lá no começo do programa, você vai ter um formulário que vai estar no link na descrição do podcast. Preenche lá e inclui a senha no final, que é Josh Allen. Só escrever lá Josh Allen, que é o nome do quarterback do Buffalo Bills, nome do edge rusher do Jacksonville Jaguars também. Mas escreve lá Josh Allen, preenche lá o formulário, que você vai estar concorrendo a uma camisa da Kickoff Store, tem umas camisas bem legais e, claro, sujeito lá à disponibilidade do site. E, enfim, 14 horas de domingo, horário de Brasília, o Carolina Panthers enfrenta o New York Giants. Vitória dos Panthers está pagando 2,15, Giants 1,74 lá no Bulldog, né? O jogo é em Nova York. Total 42,5, handicap Giants menos 2,5. E vocês devem estar notando, né? Por exemplo, no passado eu sempre colocava o Caio para falar dos jogos dos Giants, né? Eu não queria falar de New York Giants. Eu cheguei a cogitar fazer o programa de hoje com a jersey do Giants. Só que aí tava um pouco quente aqui, eu acabei não colocando. Mas, sim, completamente Brian Dabollzado. A agressividade dele, a relação dele com os jogadores, o fato dele poder ir lá e botar o dedo na cara do Daniel Jones, que é algo que todo torcedor dos Giants quer fazer há anos. Mas é simplesmente um time mais inteligente com o Brian Daboll, né? E correu com a bola um pouco mais do que eu gosto, mas assim, é um time que tá tentando descobrir o que tem para os próximos anos, né? E o Saquon Barkley parecia o Saquon Barkley do ano de rookie, né? Muito explosivo, mais inteligente, menos corridas negativas, mas ainda com aquela capacidade, né, da corrida longa. Então foi bem interessante. Meu medo é ele jogar tão bem que ele receba um novo contrato
mas eu acho que a diretoria dos Giants é muito inteligente pra isso. Ou de repente um contrato lá, Austin Eckler, ali 8 milhões, 9 milhões por ano. Tente 10. Se ele tiver 100% saudável, enfim, vocês viram. Quem não tirem esse áudio por aí, não quero que seja associado a mim. Vou colocar aquela voz do programa de testemunhas, né? Proteção de testemunhas. Mas enfim, Carolina Panthers, Baker Mayfield apareceu no último quarto. A linha ofensiva dos Panthers foi um problema contra o Cleveland Browns. Contra os Giants, mesmo que o Azeez Ojulari e o Thibodeau joguem, o que é dúvida no momento, eles não jogaram na semana 1, é um matchup bem mais tranquilo. Eu acho que o Carolina Panthers vence esse jogo. Tem um ataque aéreo muito mais forte que o dos Giants e tudo que eu peço é que o Giants seja competitivo, tome decisões inteligentes. Caio, 17-25 de domingo, Cincinnati Bengals contra Dallas Cowboys. Vitória dos Bengals 1,28 lá no Bodog, dos Cowboys 3,75, total 43 pontos, handicap Bengals -8. Era pra ser o jogo, né, do segundo horário, o jogo da Fox e tudo mais, mas Dallas Cowboys terá Cooper Rush e não Dak Prescott de quarterback. O Dallas Cowboys decepcionou com o Dak Prescott e a expectativa, né, geral é que o Dallas Cowboys não consiga fazer muita coisa. Mas assim, o Cincinnati Bengals também não pode errar tanto, né, Gabriel? Um time que acabou de chegar no Super Bowl. E o Cincinnati Bengals pareceu exatamente o mesmo time do ano passado e eu fiquei um pouquinho decepcionado, para ser sincero. Eu acho que tem muita coisa boa que a gente pode tirar disso, que é o fato do Joe Burrow. Até num jogo que ele lança 4 interceptações e sobe um fumble, ele bota os Bengals em posição de ganhar o jogo, o que é um absurdo. E isso, o Joe Burrow parece que nasceu com isso. Ele acha maneiras de ganhar um jogo de uma forma que pouquíssimos quarterbacks conseguem achar. Mas assim, o Burrow sofreu com interceptações, principalmente na primeira metade do ano passado. E ele sofreu com interceptações nessa estreia. A linha ofensiva dos Bengals, que a gente, falando aqui em outras edições do programa, tinha tanta expectativa, né, com 3 novos titulares, com todo reformulado depois de ter sido uma das piores da NFL no ano passado, fez uma partida para ser esquecida no primeiro jogo da temporada. Mas assim, a NFL é um jogo de ajustes, por isso que na semana acontece muita coisa inesperada. Então é um campeonato que tem semana após semana os técnicos vão ajustando. E eu espero que os Bengals consigam ajustar, mas assim, não vai ser fácil, né? Porque você tem uma coisa que a gente está para falar dos Cowboys na semana de estreia, é que a defesa fez um trabalho aceitável. Você falou que você não gostou antes no programa aqui, que os Bucs, que você não gostou dos Bucs no jogo, e eu também não. Muito mérito dos Cowboys que não cederam muitos touchdowns, conseguiram controlar bem ali o ataque dos Bucs, principalmente perto da red zone, antes dos Bucs entrarem na red zone. O Micah Parsons é um cara imparável. Então eu acho assim, muito difícil acreditar nos Cowboys, mas o fator Micah Parsons e o fator dos Bengals ainda para mim oscilarem bastante, me faz acreditar que a gente pode ter uma zebra, viu, Gabriel? O Joe Burrow, esse número de sacks dele é o exemplo claro de como o quarterback é responsável pelos sacks que ele leva, né? Tem pelo menos muita responsabilidade, né? Enfim, vamos voltar agora para o jogo das 14 horas no domingo. New York Jets contra Cleveland Browns em Cleveland. Vitória dos Jets pagando 3,1, dos Browns 1,40, total 40 pontos. Handicap Browns -6. Em pleno 2022, Joe Flacco tentando 59 passes, não dá, né? Que foi o que aconteceu na semana 1. A questão é que o Jacob Brissett não tem nenhuma condição de ser titular em bom nível na NFL. Eu acho que é um jogo razoavelmente equilibrado em termos de quarterback. Um ponto pra gente ficar de olho, os Jets defenderam bem o jogo terrestre dos Ravens. E eu sei que tinha uns desfalques na linha ofensiva e tal. Eles vão conseguir repetir a dose contra o Cleveland Browns. O Cleveland Browns só tem essa opção, correr com a bola. Então é algo pra gente ficar de olho aqui. Eu acho que esse total 40 pontos é justo, né? Porque não deve ter muito ataque aéreo nesse jogo. Pelo menos não um bom ataque aéreo. Mas é um jogo que... vai ser aquele jogo que o Red Zone vai esquecer, né? Que vai aparecer uma vez ou outra e olhe lá. Caio, Washington Commanders contra Detroit Lions. Vitória do Commanders pagando 2,15, dos Lions 1,74. O jogo é em Detroit. O Commanders vem de vitória, né, contra os Jaguars. Lions vem de derrota contra os Eagles. Total 49 pontos. Handicap Lions -2,5. Qual a sua expectativa para essa partida? Um bom jogo. Estou esperando um bom jogo, Gabriel. Acho que vai ser um daqueles jogos que vai ser bom de assistir. Claro que nenhum dos dois times... Os dois times ainda tem muito que melhorar. Os dois times ainda erram muito.
Mas eu acho que vai ser um jogo movimentado. Os Lions ficaram, Gabriel, 24 jogos seguidos sendo zebra, né? E para esse jogo contra o Washington Commanders, o time é favorito na casa de aposta, lá na Bodog, os Lions estão como favorito. É a primeira vez em 24 partidas. Engraçado que na semana 1, logo de cara, os torcedores dos Commanders já viram exatamente o que é. Já tiveram aquela experiência Carson Wentz, a gente pode dizer assim, né? Uhum. Que é um jogo que parece que vai estar tudo tranquilo, que o Wentz vai estar bem, aí chegou ali mais pro final, ele lança aquelas 2 interceptações, uma delas horrível, aí o Jacksonville Jaguars vira, mas aí o Wentz vai lá e consegue aparecer, enfim, foi o Carson Wentz, é um cara que consegue liderar um ataque, mas ele vai entregar. Felizmente contra os Jaguars ele teve tempo suficiente para dar a volta por cima e pegou um ataque que errou mais que ele. No lado dos Lions, a gente está falando de um time que jogou exatamente como a gente esperava, a gente pode dizer assim, e o que não é uma notícia necessariamente boa. A gente viu um ataque na semana 1 que conseguiu produzir, apoiado ali por uma das melhores linhas ofensivas da NFL. O DeAndre Swift produziu o que a gente esperava. O ataque aéreo não é espetacular demais, mas consegue fazer algumas jogadas. O Amon St. Brown vai aparecer. E o problema a gente esperava que essa defesa não fosse ser boa e ela não foi. Ainda é uma defesa que permite muitos pontos. Alguns pontos positivos a gente viu. Você falou do Jeff Okudah, a gente viu lá o Malcolm Rodrigues, o calor do time, que fez uma bela partida. Mas, enfim, em geral, ainda não é uma defesa muito confiável. Acho que os Commanders erram menos que os Lions hoje. Então, por isso que eu vou de Commanders nesse jogo. Duelo Wentz contra Goff, né? As 2 primeiras escolhas do draft 2016. Vamos passar agora para Indianapolis Colts e Jacksonville Jaguars. O jogo é em Jacksonville. Vitória dos Colts está pagando 1,50 no Bodog, 2,70 vitória dos Jaguars. Total desse jogo 47 pontos, handicap Colts menos 4. Os Colts foram muito parecidos, né, com o do ano passado, né? E o Caio acabou de falar do Carson Wentz, né? E o Matt Ryan teve um dia mais ou menos de Carson Wentz, né? Cometeu muitos erros e a equipe, em alguns momentos, insistiu muito no jogo terrestre em detrimento do desempenho geral da equipe, mas conseguiu empatar o jogo no final graças ao Jonathan Taylor. Então, é um time que não consegue ter muita consistência na chamada de jogadas. E a gente viu essa semana o Rodrigo Blankenship, né? Que é brasileiro, tem mãe brasileira, nasceu nos Estados Unidos, tem mãe brasileira, legalmente ele é brasileiro porque ele tem direito à nacionalidade brasileira. Ele foi dispensado, né? Ele teve um jogo muito ruim, ele errou o chute que poderia ter dado a vitória aos Colts, ele teve 2 kickoffs saindo pela lateral, e ele é um cara que cometeu alguns erros na temporada passada antes de se machucar. Então, assim, é triste, né? Porque é um dos nossos representantes, mas foi uma dispensa justa. Os Jaguars também oscilaram bastante dentro do jogo, né? Começou ali o Trevor Lawrence errando na red zone, depois os recebedores dos Jaguars errando. Teve alguns momentos ali que o Trevor Lawrence completa uns passes ali que pouquíssimos quarterbacks conseguem, e em outros momentos ele comete erro de quarterback calouro. E acho que é um jogo que, assim, eu não tenho muita confiança em nenhum desses 2 times, mas eu apostaria nos Jaguars porque eu acho que é um jogo de muitas variáveis. Um jogo muito variável, vai ter turnover, vai ter jogada maluca, e eu prefiro colocar o dinheiro no que tá pagando mais num caso como esse, que é o Jacksonville Jaguars. Vamos passar para Chargers e Chiefs. Antes eu queria lembrar sobre o programa de apoiadores, que é muito importante a gente continuar construindo a base de apoiadores, continuar crescendo. Por exemplo, se você fosse apoiador, caso você não seja, você poderia ter escutado Terça-Noite, podcast que foi postado terça-noite, pode escutar em qualquer momento, um podcast debatendo sobre o que era real e o que era miragem na semana 1 da NFL, além da análise do jogo entre Broncos e Seahawks no Monday Night Football. Sexta-feira de manhã vai ter um podcast sobre o Thursday Night Football. Tem as minhas newsletters 2 vezes por semana. Meus textos vão exclusivamente para o seu e-mail. Tem desconto assinando por Pix, planos de 6 meses ou 1 ano. Tem o plano Pro Bowl, que é R$10 por mês. Tem o plano MVP, que é R$20 por mês. E o plano MVP, além de tudo que tem o plano Pro Bowl, ele te dá acesso ao grupo no WhatsApp, que é um grupo muito legal. A gente conversa sempre sobre NFL, a gente faz umas brincadeiras lá de vez em quando. E também ao feed do Cara dos Esportes Notícia, que é um programa segunda, quarta e sexta, de 10 minutinhos no máximo de duração, só te atualizando sobre as notícias da NFL.
Um programa bem legal para quem não tem tempo de ficar no Twitter o tempo todo. Então, se torne apoiador se você puder. Tem um link na descrição explicando tudo. Você pode pagar por Pix, pode pagar por PicPay, né? Assinatura mensal, cobra lá no seu cartão, bem seguro, bem prático. Então, se você puder, se torne apoiador. A gente vai falar agora, vai fazer o preview de Chargers e Chiefs. Se você está escutando esse podcast na sexta-feira ou depois, o jogo já aconteceu. Então, aliás, acho que é um bom momento, Caio, ao invés de a gente fazer o preview de Chargers e Chiefs, a gente dá as nossas apostas, né? Aquelas 3 que a gente que a gente escolheu, né? Eu ia falar excluir. Que a gente escolheu, que aí o pessoal pode escutar. E aí, se for sexta-feira ou depois, o pessoal pode encerrar o podcast e escutar o programa, se for apoiador, sobre a vitória, eu ia falar, sobre o jogo de Chargers e Chiefs. Já dei um palpite aí do meu... já dei uma dica do meu palpite. Mas, Caio, vamos começar com vitória simples. Qual que você vai colocar? Vamos de Buffalo Bills, né? Vamos o favorito jogando em casa contra um time que tá com problemas. Pô, mas odds de 1,20 é meio covarde, hein? Pra garantir. Garantir um pouquinho. Correu com a bola pra 1 jarda essa aposta do Caio. Spoiler alert, eu vou de vitória dos Chiefs. Eu devia ter colocado outro jogo, né? Eu pensei nisso de inverter agora, mas eu pagando 1,45, eu acho que os Chiefs vencem. Daqui a pouco eu explico o porquê. Eu acho que os agora Chiefs vencem. Agora você correu pra 5 jardas. Agora você correu pra 5 jardas agora. Já é positiva. Total, Caio. Total, eu vou nos Packers e Bears. Os Packers 42,5 pontos, né? Eu vou no over disso, que os Packers no ano passado, situação parecida, né? Não foram bem na semana 1, chegou no segundo jogo em casa, fizeram 35 pontos, só eles, contra os Lions, e os 2 últimos jogos dos Bears dos Packers contra os Bears no Lambeau Field, o time fez 45 pontos em um e 41 pontos em outro. Então eu acho que esse over-under dos Packers e Bears de total de pontos vai dar o over. Eu vou de over 49 pontos, Washington e Detroit, né? Mais de 49 pontos. Over, mais, under, menos. Eu acho que vai ser um jogo de bastante ponto. Com handicap, Caio? Eu gosto do Dallas Cowboys. Os Bengals são favoritos por 8 pontos, né? Eu não consigo confiar no time dos Bengals ainda. Eu acho que o time merece mérito pelo que fez no ano passado, mas na semana 1 o time não provou nada. E eu acho que Dallas, mesmo sem o Dak Prescott, obviamente, vai ser um daquele jogo talvez meio... O time vai estar meio que emotivo, vai ser, vamos ganhar pelo Dak, a defesa dos Cowboys fez uma boa estreia e vai jogar contra um confronto favorável, né? Dar uma linha defensiva contra uma linha ofensiva. Enfim, eu acho que Dallas pode aprontar. E claro, eu acho que o time, se você der esses 8 pontos de vantagem para Dallas na casa de aposta no handicap, eu acho que é uma aposta boa. Eu separei 2 aqui, né? Eu botei Patriots -1. Eu acho que os Patriots vencem e cobrem esse número. Claro, se eles vencerem, eles vão cobrir -1, né? Contra os Steelers. E o outro foi Jets +6. Eu acho que os Jets têm talento ali pra segurar esse ataque terrestre do Cleveland Browns. E aí vira Joe Flacco contra Jacoby Brissett, né? Que ninguém vai estar muito animado para assistir. E uma aposta de jogador específico nessa quinta-feira, né? Eu botei Mahomes com mais de 2,5 passes para touchdown. Tá pagando 2 para cada $1 apostado. O Mahomes em setembro é o maior atleta da história da humanidade, né? Ele é fantástico. E eu gosto desse 2. Eu fiquei muito puto de não ter apostado no overpasse de touchdown para ele na semana 1. Mas eu acho que ele consegue essa marca contra os Chargers. Vamos falar de Chiefs e Chargers agora. O jogo é em Kansas City. Se você está escutando sexta-feira, muito obrigado por ter escutado o podcast do preview. A gente se vê no domingo, madrugada de domingo para segunda, com um podcast pós-rodada. E se você for apoiador, sexta-feira de manhã, com um podcast sobre o Thursday Night Football. O jogo é em Kansas City. Vitória dos Chargers pagando 2,80. Kansas City Chiefs pagando 1,45. Total desse jogo, 54,5. Chiefs são favoritos por 4,5. Todas essas linhas são no momento que a gente está gravando aqui o podcast, né? A gente está gravando aqui quarta-feira, às 18 horas, aqui no horário de Brasília, tá? Então, tem chance de ter mudado um pouco. Mas, Caio, qual a sua expectativa para essa partida? Expectativa muito alta, porque para mim é o jogo do time que teve o ataque mais eficiente da semana 1, o Kansas City Chiefs,
contra o time que teve talvez a defesa mais impressionante da semana 1, que é o dos Chargers, né? Eu gostei muito do que eu vi da semana 1 dos Chargers. Sacaram o Derek Carr 5 vezes, tiveram mais 3 interceptações. O Khalil Mack parece que está jogando nesse time faz muito tempo, ele parece um garoto ainda, jogou demais. Enfim, vale destacar que o J.C. Jackson, no momento dessa gravação, ele é questionável para o jogo, ele seria muito importante para essa secundária, que até fez um bom jogo, mesmo sem ter o cornerback que é para ser o número 1, enfrentando um dos melhores wide receivers da NFL. Mas assim, o ataque dos Chiefs na semana 1, né, Gabriel? Impressionante, 66 jogadas de ataque, 33 first downs. Isso é um número absurdo. Eu sei que os Cardinals... Isso é o número dos Chiefs ou o número do Cardinals? Então, é isso que eu falo. Eu sei que a defesa dos Cardinals estava muito apática, mas você fazer um jogo tão perfeito desse, o time tem que ter medo. Assim, e o Patrick Mahomes é o Patrick Mahomes, né? Eu já cansei de falar do Patrick Mahomes como, assim... um cara que para mim está num nível acima de qualquer coisa. E, enfim, é um jogo dos 2 quarterbacks espetaculares, dois grandes ataques, né? 2 defesas que estão em certa crescente, principalmente a do Chargers. Expectativa muito boa. Assim, o Mahomes é o melhor quarterback da NFL. Se tinha alguma dúvida quanto a isso, acho que tudo bem, o Josh Allen jogou muito bem, o Justin Herbert jogou muito bem também. Mas o Mahomes está em outro nível, né? O Mahomes é outro... Quer dizer, não está em outro nível, não. Desculpa. Vou voltar. Eu acho que a gente tem 3 quarterbacks ali acima dos demais, né? O Mahomes, o Allen e o Herbert. Mas o Mahomes, pra mim, claramente é o número 1. Só que a defesa do Cardinals é uma tragédia, né? Então, não é só que não tem talento. É uma defesa que se alinhou de forma burra. É uma defesa que mandou blitz contra o Mahomes, que a gente tá cansado de saber que o Mahomes vai queimar toda a blitz. E foi o maior número de blitz que o Mahomes viu num jogo desde o ano de calouro dele. Os Chargers serão muito mais inteligentes e vão ter ali a condição de pressionar só com o front, né? Só Khalil Mack e Joey Bosa, né? Que é a melhor dupla de edge rusher da NFL. O retorno do J.C. Jackson vai ajudar bastante. Eu tô curioso para ver se a gente vai ver o Derwin James tendo alguma oportunidade de marcar o Travis Kelce. Acho que seria um matchup muito interessante. Mas muda totalmente de cara aqui, né? Não é... Eu acho que a gente vai ver os Raiders tendo números fantásticos contra os Cardinals. E basicamente todo time com um ataque decente vai ter ótimos números contra os Cardinals, que são um desastre. Virando o campo, a ausência do Keenan Allen é gigantesca, né? Porque acho que eu cheguei a falar até em podcast com você que durante a off-season, né? Que eu achava que faltava ainda um wide receiver para esse ataque dos Chargers. E sem o Keenan Allen, que tá confirmado que ele não joga, tá todo mundo jogando num papel que não é qualificado para jogar. Todo mundo sobe ali no depth chart e aí vira um corpo de wide receiver realmente ruim. O Justin Herbert é um cara com capacidade de elevar os companheiros de produção, mas contra esse ataque dos Chiefs é uma tarefa bem grande. Gabriel, concordo 100% com o que você falou. E, assim, a gente não viu tanto dos wide receivers dos Chargers na semana 1, né? Então, alguém vai ter que subir de patamar. Lembrando que o Parham Jr. também não joga tight end do time. Então vai ser um outro desfalque para esse time. Então, assim, se você tem ali o Joshua Palmer no Fantasy, vai lá e pega ele, que eu tô esperando um grande jogo dele, porque, assim, o Justin Herbert já mostrou que é um daqueles caras que ele vai elevar o nível de todo mundo que tá com ele. Claro que vamos ver qual que vai ser o limite disso, mas eu tô com eu concordo 100% que a ausência do Keenan Allen é uma baixa grande pro time, mas eu tô esperando um jogo espetacular. Eu acho que os 2 quarterbacks vão conseguir superar as 2 defesas, principalmente os Chargers, mesmo estando sem o Keenan Allen. Caio, total de recepções Austin Eckler, over-under aqui é 4,5. Garantido já, over. Garantido, não precisa nem... Nossos amigos aqui do Bodog, acho que eles estão distribuindo dinheiro grátis, né, nesse ponto. Vai ser muito utilizado. Sabe alguém que eu gostei na semana 1? Juju Smith-Schuster. E é um cara que eu tinha boas expectativas nesse ataque dos Chiefs, eu achei que ele foi bem. Não lembro qual foi o podcast que eu ouvi que usou esse termo, então eu vou copiar, mas
não vou poder dar o crédito, mas eu acho que foi o Take the Points do Tage Seth e do... Eu esqueci o nome do outro co-host, que eu sou amigo do Tage. Mas é o Moneyball dos Chiefs, né? Quando eles perderam o Jason Giambi no começo do filme, né? Eles, a gente não tem outro Jason Giambi. E não tem outro Tyreek Hill. Então a gente vai substituir ele no agregado. E, assim, contra os Cardinals, deu certo. Eu não tô tão confiante quanto ao total de pontos, que 54,5 é bastante ponto. Mas eu acho que os Chiefs vencem e acho que eles cobrem 4,5. Também acho que cobre, e meu palpite também é Kansas City Chiefs. Acho que finalmente a gente concordou com o palpite, mas eu também vou de Kansas City. Caio, muito obrigado por participar aqui novamente. Eu adoro gravar preview de rodada com você. Então, você aceitando os convites, eu vou continuar te convidando. Sigam ele lá no @CaioMiari, apesar dele não twittar muito. Ele que é editor lá do The Score, que é um dos principais sites do mundo na cobertura de esporte dos Estados Unidos. Como ele falou, vai estar lá no jogo... Você vai estar no jogo cobrindo o jogo do Bills ou como torcedor? Não, eu vou com a turma de amigo mesmo. Então aí é a vida tranquila com o salário milionário do The Score. Mas, Caio, muito obrigado pela participação e até a próxima. Obrigado a você, Gabriel. Sempre que eu estiver disponível e tiver o convite, estarei sempre gravando aqui. É sempre uma honra. Um grande abraço para todo mundo. Te mandarei uma foto lá do estádio do Buffalo Bills. Espero que seja um grande jogo e um grande abraço para todo mundo. Se você não fizer um vídeo pulando numa mesa, acabou a amizade. Fechado as portas do podcast Cara do Esporte para você. Nunca mais participo do podcast. E tem que ser daquelas que o pessoal bota fogo e pula por cima do fogo. Tem que ser dessas. Você vai ver, eu vou pular de cima de um trailer que tá louco, sem chance. E daquele cara lá que o pessoal joga ketchup e mostarda também. Quero que você tenha a experiência Buffalo Bill. Eu não consigo nem ver o jogo depois. Mas vai ser bom, vai ser bom. E tem que gritar em determinado momento. Quando tiver bem silêncio, você tem que gritar: Bora, Bill! Pegou a referência? Eu não tinha parado de pensar nisso. Essa é mais fácil de fazer. É porque eu fico vendo às vezes que o Caio mora lá no Canadá. Eu não sei se ele pega esses memes idiotas, né, que explodem aqui no Brasil. Não vou pegar, né, mano? No Instagram, todo só dá isso. Por favor, Caio, tudo que eu te peço. Grava um vídeo em determinado momento, pede para um dos seus amigos gravar, você gritando, Bora, Bill! Ou Bora, filho do Bill! Alguma coisa do tipo, por favor, grava esse vídeo e me manda pra eu poder postar no Twitter. Se eu lembrar, eu vou fazer. Então, muito obrigado a todos que escutaram, muito obrigado ao Caio, agradeço pelo vídeo, logo, já sei que ele vai fazer, mas é isso, pessoal, podcast Cara dos Esportes volta sexta-feira de manhã, programa exclusivo para apoiadores, análise do Thursday Night Football entre Chargers e Chiefs, domingo tem programa pós-rodada, não esqueça de participar da promoção, né, preenche lá o Google Form, que fica mais organizado, todo mundo preenchendo lá, fica mais fácil aí pra gente fazer o sorteio. Se torne apoiador, crie sua conta no Bodog e até a próxima. Tchau!